E hoje vamos continuar com o nosso evangelho. A Ana Maria vai expor o evangelho desta noite e Renata irá fazer a prece inicial. Vamos começar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos acalmar o nosso pensamento, pensar em Jesus, trazer para nossa mente toda a luz da seara de Jesus nesse momento para mais uma noite de estudos no nosso amado Grupo Saja, aqui na Alemanha. A mensagem de hoje é de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, e a mensagem diz o seguinte: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo, 1000 vezes, por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Com essas palavras, que possamos levar, então, o ensinamento de Jesus a todos os lugares, que os ensinamentos possam estar conosco em todos os momentos e que possamos colocar em prática esse ensinamento. Agradecemos a Jesus e aos nossos amigos espirituais, pedindo a eles a luz e a sabedoria também, para a nossa palestrante da noite, Ana Maria, que ela seja iluminada com a sabedoria de Jesus, para trazer as mensagens da espiritualidade com tanto amor. Obrigada. Obrigada, Renata, pela oração, pela leitura inicial. Boa noite a todos, eu sou Ana Maria, para quem não me conhece, e hoje nós vamos refletir juntas e juntos sobre mais uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos começando o capítulo 4, que tem como título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo fala sobre a reencarnação. Então, logo de início, lembremos que a reencarnação não é uma invenção do Espiritismo, também não é do budismo ou do hinduísmo, ou de várias outras religiões e linhas filosóficas que adotam como princípio. Também não foi criada por filósofos, homens que deixaram um legado como Sócrates, Platão ou Pitágoras. E a reencarnação, então, é uma lei natural, é uma lei divina, e para nós é um dos pilares da doutrina espírita, porque é uma prova da justiça de Deus, que dá inúmeras chances ao espírito imortal de se aperfeiçoar. Então, Dr. Bezerra de Menezes, em espírito, dando uma psicografia num texto chamado Vidas Sucessivas, que está no livro Assimilação Evangélica de João Nunes Maia. É um belo trecho elucidativo, um texto, desculpem, belo e elucidativo, mas infelizmente, não podemos ler todo o texto, porque o tempo não permite. Mas eu só queria ressaltar que, entre tantas verdades, ele fala que em todas as épocas da humanidade, a reencarnação já era entendida, mesmo com outros nomes, o que não importa. Importa é que a lei de troca de corpos para despertar da alma é a mesma. Então, é sobre essa reencarnação que nós vamos abordar aqui no capítulo 4. Nós estamos, como eu disse, no início, e
O início, o primeiro subtítulo fala, ou está escrito, ressurreição e reencarnação. E nós vamos abordar o item 1 ao item 4 deste capítulo do Evangelho. Mas eu vou começar, então, lendo o primeiro item, porque os 3 primeiros itens, inclusive, são passagens do Evangelho de Jesus. E esse primeiro item diz o seguinte: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Filho do Homem, ele, né, Jesus. Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes, então, Jesus: e vós? Né? Perguntou para os seus discípulos: quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa passagem nós encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, e em São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Então, já com essa passagem, pelo diálogo que está colocado, nós podemos já nos certificar que os judeus acreditavam na reencarnação, ainda que sem noções muito claras de como isso acontecia. E por isso, para quem tem o Evangelho, eu vou ao item 4, que seria o nosso último item, onde está a explicação do nosso codificador. E recebe o nome, o subtítulo, exatamente como está no primeiro item, que é ressurreição e reencarnação. Eu não vou ler todo o texto, mas eu selecionei a parte mais elucidativa, que realmente vale a pena nós considerarmos daqui, dessa leitura, porque está muito clara. E diz o seguinte: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. E mais uma parte que está na página seguinte do Evangelho, do mesmo item, diz o seguinte: a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o corpo antigo. Então, nós podemos ver aqui que, embora com outro nome e noções um pouco primitivas, porque eles não sabiam definir essa ligação corpo e alma, mas os judeus já conheciam a reencarnação. E aí, nessa passagem, quando Jesus pergunta: o que dizem que eu sou?
E os discípulos respondem, uns dizem que tu és João Batista. Bom, Jesus não podia ser João Batista porque eles viveram praticamente na mesma época. Eles eram contemporâneos. E a gente sabe que dois espíritos não podem conviver no mesmo corpo, não é mesmo? E, inclusive, João Batista era primo de Jesus. Aí vem outra resposta. Jesus pergunta, e vós, que dizem, o que dizeis que eu sou para os seus discípulos, né? Queria saber a opinião deles agora, não do que o povo dizia em geral. E aí Simão Pedro se ressalta e fala, tu és, vou ler aqui de novo do Evangelho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para Simão, replica, bem-aventurado és, Simão, porque não foram nem a carne, nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Ora, o que isso quer dizer? Que Simão foi um instrumento da espiritualidade maior, ou seja, através da sua mediunidade, ele fez essa declaração, e Jesus coloca isso de forma clara, não foi nem a carne, nem o teu sangue que revelaram, ele não sabia disso, mas foi uma revelação espiritual pela sua mediunidade. Então, gente, agora considerando, né, quem é Jesus, nós precisamos ressaltar que Jesus não reencarnou na Terra. Quer dizer, ele não foi a reencarnação de nenhum profeta da antiguidade. Ele só teve, no nosso planeta, uma encarnação, trazendo os ensinamentos de Deus na sua missão de amor, porque Jesus já chegou até nós como um espírito do nível crístico, que é o nível a alcançar. Então, isso quer dizer que Jesus já tinha passado pela sua fase evolutiva quando ele veio até nós. E não foi um privilegiado, porque Deus não privilegia ninguém, porque ele é justiça e dá a cada um conforme as suas obras. Então, se nós agora abordarmos o livro A Caminho da Luz, nós temos uma parte em que o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos afirma que Jesus está entre nós desde o início dos tempos da Terra. E a Terra, de acordo com os estudos dos astrofísicos, tem 4,5 bilhões de anos. Nesse mesmo livro, A Caminho da Luz, Emmanuel afirma que o sistema solar que Jesus evoluiu não existe mais. O sistema solar tem a duração de mais ou menos 10 a 15 bilhões de anos. Ou seja, Jesus conquistou a sua ascensão, sim, em outros tempos, como nós agora estamos também trabalhando pela nossa. Então, essa seria realmente vamos dizer, o verdadeiro motivo da vinda de um ser como Jesus, o ser de nível crístico. Ele já estava sendo preparado há muito tempo e para poder chegar até nós, mas ele não foi a reencarnação de nenhum desses profetas da antiguidade. Aí, continuando, no item 2, nós temos outra passagem que diz o seguinte: nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que fazia, já estava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, como nós já vimos na primeira passagem, né?
e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Essa passagem nós encontramos no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, 14 a 16 versículos, e São Lucas, capítulo 9, de 7 a 9. Então, neste relato, nós temos mais uma prova da crença da reencarnação com o nome de ressurreição nos dogmas dos judeus. O rei Herodes, esse que faz a interrogação dessa passagem, ele dizia, e queria, estava curioso por ver Jesus, porque ele ouviu dizer também que uns achavam que Jesus era a reencarnação de João Batista. E ele se perguntava como pode ser a reencarnação, ou melhor dizendo, na época, a ressurreição de João Batista, se eu mandei cortar-lhe a cabeça. Quer dizer, como poderia Jesus ressuscitar, porque eles acreditavam desta forma, num corpo decapitado? Eu acredito que todo mundo já ouviu falar, tem uma ideia da cabeça de João Batista que foi entregue a Salomé, esse rei tetrarca Herodes, que decapitou e entregou a Salomé, que pediu a cabeça de São João Batista por motivos e tais familiares. Quem quiser se inteirar exatamente pode encontrar a história nos evangelhos, quer dizer, a história da decapitação nos evangelhos sinóticos, dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Então, essa era a pergunta, porque eles, o que nós sabemos que não procede. E no item 3, nós temos, então, entre aspas, ou melhor, entre parênteses, está após a transfiguração. Essa transfiguração aconteceu no Monte Tabor, onde Jesus subiu para orar com 3 de seus apóstolos. Então, seus discípulos, então, o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias, o profeta da antiguidade, Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, os discípulos compreenderam que fora de João Batista que Jesus falara. Essa passagem é do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13, e de São Marcos, capítulo 9, 11 a 13. Então, vou falar mais um pouquinho da transfiguração de Jesus, que aconteceu no Monte Tabor. Foi depois que ele subiu para orar, passou vários dias, uns pesquisadores, historiadores dizem 14, outros dizem um pouco mais, enfim. Está descrito nos evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos também. E esse fenômeno da transfiguração, inclusive, é matéria de estudo da nossa doutrina espírita, que é a mudança do semblante, a mudança física, a mudança de aspecto de um espírito, justamente após uma revelação, ou após ele ter visto uma aparição, ou ter recebido alguma mensagem do plano superior. O espírito do encarnado ou desencarnado pode se transfigurar, mas de acordo com o nível evolutivo do espírito. Então, gente, daí dá para a gente fazer
ou tentar fazer uma ideia da irradiação, do esplendor de Jesus após as visões que ele teve no monte, os intercâmbios espirituais e que constam nos relatórios históricos de ter acontecido 40 dias antes da sua crucificação. Um minuto, vocês me desculpem. Carminha, se possível, tira o seu microfone, está dando interferência. Então, continuando. Elias, citado aqui por Jesus, foi um profeta do Velho Testamento que viveu no século 9 antes de Cristo. E nós já consideramos isso. E quando, aqui no final do item 3, tem duas frases, né, quando nós lemos. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara, ou seja, João Batista foi a reencarnação do profeta Elias. Inclusive, a volta desse profeta reencarnado como João Batista foi, inclusive, anunciado pelo anjo Gabriel. Está em Lucas 1:13. O anjo Gabriel vai dizer para Zacarias, o pai de João Batista: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração, e tua mulher Isabel te dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de João, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele a virtude de Elias, a fim de reconduzir os corações dos pais para os filhos. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Então, o que significa isso? Jesus está falando de forma bem clara que João Batista foi a reencarnação de Elias e não foi reconhecido, foi decapitado, como nós vimos no item 2, e quando ele dá essa resposta aos discípulos, ninguém fica surpreso, o que significa que eles realmente já estavam inteirados, mesmo que de uma forma mais rudimentar, desse processo de pré-existência da alma e da volta do nosso espírito. Então, eu ainda gostaria de abordar mais ou menos do ponto de vista histórico do nosso estudo, porque pode surgir o que não é nenhuma, vamos dizer, não é de causar espanto, mas em alguma mente, algum de nós pode considerar o seguinte: se Jesus falou claramente da reencarnação, se os judeus tinham a ressurreição, né, abordada assim na época, nos seus dogmas, por que as religiões, vamos dizer, tradicionais do Ocidente, como a religião católica, protestante, pentecostal, enfim, todas essas variantes do cristianismo primitivo não aceitam, não têm em seus dogmas a reencarnação? E vamos abordar, eu gostaria que a atenção fosse retirada dos textos evangélicos. E simplesmente, podemos dizer assim, por não ser compatível com alguns interesses dos homens que estabeleciam as regras da época. Por exemplo, a teoria das penas eternas, quando nós já sabemos que
Deus é justo, é misericordioso, não condiz com a reencarnação. Ou a venda de indulgências, que era o pagamento monetário dos pecados cometidos para se conseguir o perdão e ou a salvação, também não é compatível com o conceito reencarnatório. A venda de lotes no céu, que se fazia na Idade Média, também não era. Então, os 300 primeiros anos dos mártires do cristianismo, da igreja cristã, foram vividos com toda a sublimação do ensino de Jesus. Mais tarde, então, a igreja começou a se reorganizar e a fazer reformas. Daí começaram a formar os concílios. O que eram os concílios? Os concílios reuniam membros das diversas igrejas, as igrejas fundadas por Paulo, por Pedro, enfim, pelos discípulos de Jesus, pelos seus apóstolos, e essas igrejas reuniam membros de diversas, né? Quer dizer, o concílio reunia, então, membros dessas diversas igrejas para discutir os conceitos e os dogmas e adaptá-los aos interesses humanos. E foi no 5º Concílio Etantinopla, no ano 535, que foi discutido o conceito da pré-existência da alma e foi resolvido tirá-lo dos dogmas da igreja. Mas, a gente deve dizer, né, não se muda uma lei natural através de tratados ou de novas, tentando estabelecer novas leis. É uma lei divina e natural, como nós já abordamos, e agora, então, eu gostaria de ler mais um pequeno pedacinho dessas vidas múltiplas ou melhor, vidas sucessivas, né? Eu falei vidas múltiplas, mas vidas sucessivas, escrita por o Dr. Bezerra de Menezes. Peço desculpa a vocês, porque saiu da página, mas eu já estou aqui no índice, exato, página 28. Outra coisa muito, até poética, que o Dr. Bezerra escreve o seguinte: a reencarnação é uma lei de Deus em todos os campos da criação. Pode-se dizer que ela é um dogma imutável. Reencarnar é progredir, é elevar-se, é o progresso. Se assim podemos dizer, é a força divina que desperta todos os dons inerentes à alma, onde o tempo se faz presente como bênçãos do Senhor. Então, ela é verdadeira e imutável, como todas as leis criadas por Deus. E para nós, então, vamos considerar o que é a reencarnação. Para nós aqui, agora nos nossos tempos, é como um assunto, mas de que maneira? Será que se nós tentarmos saber quem fomos ou quantas vidas tivemos, vai nos trazer aquilo que nós necessitamos em termos reencarnatórios? Eu acho que nós já sabemos que não, né? Porque o que vai nos acrescentar e contribuir definitivamente para a nossa evolução, meus amigos, será a descoberta de nós mesmos, o conhecimento dos nossos equívocos, para podermos revertê-los na medida do possível ou do nosso esforço em qualidades. É aprimorar o nosso espírito de forma a aceitar e valorizar o corpo que temos, ou a família em que nascemos, e encarar as vicissitudes da vida com resiliência,
e como parte operante do nosso processo de transformação. É para isso que nós devemos, pensando nessa estrada que temos à nossa frente, que temos muito a caminhar ainda, que nós devemos estudar e cada vez saber mais e descobrir mais sobre nós. E aí nós estamos no caminho realmente de crescimento, aproveitando o máximo que nós pudermos. Aqui nós estamos nesse ponto. E quando tivermos essa chance do retorno, nós já vamos trazer uma bagagenzinha a mais que pode nos ajudar, pode nos impulsionar um pouco mais rápido para nós caminharmos para a luz, que é o nosso propósito. É a luz, é a vida espiritual clara e vivida como o nosso guia mestre Jesus nos ensinou. Então, eu coloquei no final uma frase que, desculpem, mas foi a minha visão. Para mim, reencarnação é confiar na justiça divina e sempre agradecendo por esse show, que é o show fenomenal das múltiplas vidas. E eu gostaria de selar as nossas reflexões com um poema. É um poema de Rubens Romanelli. Rubens Romanelli foi um espírita, um homem brilhante, podemos dizer, que adquiriu muito conhecimento. Ele foi jornalista, filósofo, eu diria um humanista, escritor. E antes de ler o lindo poema que ele escreveu sobre o assunto, eu queria ler uma frase simples que ele deixou também, no qual ele diz: cultiva com carinho teu espírito, mas não cuides simplesmente de ser culto, senão também de ser bom. A cultura poderá dar-te a glória dos homens, mas só a bondade é chegarmos no princípio inteligente que nós somos hoje e continuarmos seguindo. Então, evolução diz o seguinte: de muito longe venho em surtos milenares, vivi na luz dos sóis, vaguei por 1000 esferas e preso ao turbilhão de motos planetários, fui lodo e fui cristal no albor de priscas eras. 1000 formas animei nos mundos multifários, fui planta no verdor de frescas primaveras. E após desenvolver impulsos embrionários, galguei novos degraus, fui fera dentre as feras. Depois que em mim brilhou o facho da razão, fui íncola feroz de tribos primitivas, e como tal, vivi por vidas sucessivas. E sempre, na espiral da eterna evolução, um dia alcançarei, em planos bem diversos, a glória de ser luz na luz dos universos. Eu agradeço, do fundo do meu coração, a atenção de vocês e desejo muita paz. Muito obrigada. Oh. Parabéns. Obrigada. Vamos agora, então, passar para a prece final e o passe.
imagem de Jesus, que nos transmite essa luz, a sua luz de bondade, de amor, de conhecimento, que nos envolve neste momento. Agradecemos, Senhor Jesus, por todos os ensinamentos que tivemos esta noite, pelas tuas palavras, confirmando a reencarnação, falando aos teus discípulos nas interrogações mais íntimas, nas conversas mais íntimas e nas preocupações que eles tinham. E também que tu perguntares a eles: quem pensam os homens que eu sou? Tu sabias o que os homens pensavam, mas tu nos deixaste este testemunho para que pudéssemos compreender esta lei da reencarnação que mostrastes através de João Batista, que foi a reencarnação de Elias, e da conversa que tiveste com Nicodemos, aquele doutor da lei que te procurou nas caladas da noite para perguntar das coisas do seu coração que o inquietava. E tu falaste também da reencarnação para ele, das vidas que teríamos que ter, das vezes que teríamos que voltar. Obrigada, Cimentos. Obrigada por nos mostrar a bondade de Deus para conosco, nos dá oportunidade a cada novo dia, a cada momento da nossa vida, nos permitindo renovar através dos conhecimentos que adquirimos, não só na teoria, mas na prática. Levar esses conhecimentos à nossa vida, praticando conosco mesmo, com a nossa família, com as pessoas com quem convivemos. Obrigada, Senhor Jesus, e que cada dia possamos nos aprofundarmos nestes conhecimentos e vivermos esta realidade, e também falarmos sobre ela, falarmos desta bondade de Deus, deste dom maravilhoso, desta lei maravilhosa, dessa oportunidade de voltarmos quantas vezes necessário nesta ascensão milenar para ti, ó Pai de misericórdia. Obrigado, Senhor, que nos abençoe nestes conhecimentos, nos abençoe no nosso dia a dia, as nossas dificuldades, os limites que temos ainda em entender muitas coisas e de praticá-las. Que tua bênção, tua luz se faça sobre todos nós. Que assim seja. E agora vamos passar para o passe. Vamos então procurar relaxar um pouco o nosso corpo, sentarmos de maneira bem cômoda, ou se estivermos deitados também. E vamos continuar com o nosso pensamento de Jesus. Vamos também sentir neste momento
cada um de nós em sua casa, no seu lar, a presença do Espírito amigo do nosso lado, que nos irá transmitir os fluidos que precisamos nesta hora. Nos sentir, então, caindo sobre nós, fluidos em forma de gotículas, como se fossem gotas de chuva, caindo sobre nós, entrando em nosso corpo, através do nosso chakra coronário, acima da nossa cabeça, penetrando em todo o nosso ser. Vamos sentindo esses fluidos se espalhando sobre todo o nosso corpo, nos livrando de tudo aquilo que nos faz sofrer, que nos atormenta, que nos trazem doenças, enfermidades. Vamos sentir nos libertando de tudo isso, de todos os fluidos que nos trazem tristeza, melancolia, depressão, insônia, em todos os nossos corpos. Corpo espiritual, perispiritual, e corpo físico. Nos sentir leves, reconfortados, nos sentir dentro de nós paz, saúde, força interior, serenidade, alegria, otimismo. Vamos nos sentir bem, cheios de força positiva e libertos de todo o mal. Agora, vamos pensar nos nossos entes queridos, na nossa família, no companheiro, na companheira. Vamos pensar nos filhos, nos netos, aqueles que têm, nos pais. Vamos pensar nos nossos irmãos, aqueles com quem nos damos bem e aqueles com quem temos problemas. Pensar nos amigos, conhecidos, colegas de trabalho, vizinhos. Naquelas pessoas que temos problemas ou elas conosco. Vamos pensar nos nossos entes queridos desencarnados, enviando para eles o nosso carinho, o nosso amor, sem apego. Vamos enviar os nossos pensamentos, nossos bons pensamentos para as pessoas que pediram as nossas preces, aqueles que se encontram enfermos ou com alguma necessidade, as
espiritual e orgânica. Também neste momento, pedir por todas as cidades, cada um que esteja, cada um de nós aqui na cidade em que mora, para o país em que vivemos, cada um de nós aqui temos outras pessoas em outros países do que a Alemanha, pedindo pela Alemanha, por Berlim, pelas eleições que haverão daqui a um mês na Alemanha. Pedindo também a Jesus, a Deus, por todos os países, todas as nações desse planeta, por aqueles irmãos que passam pela provação da guerra, em países que têm guerra, no momento no Afeganistão, com muitos refugiados, por países que passam por muita fome, pela prova da fome. De enfermidades, tá? Pandemia ainda que assola em muitos países. Implorando ao nosso Pai também muito amor, muita paz, muita luz para todo o nosso planeta. E assim, encerramos o passe da nossa reunião desta noite, com votos de paz para todos.